primário. É muito bom pegar um governo, como você citou, e eu parabenizo o presidente Lula por ter mantido um superávit primário, que ele herdou de alguém que fez o superávit primário antes e ele manteve. Depois a gente viu o que é que virou. Aliás, estava ali naquela demonstração. Bota aquele gráfico de novo para a gente ver onde é que parou a coisa, porque ele falou da parte boa. Teve um superávit primário, teve superávit primário, teve superávit primário. Ele só não falou o resto. Ele só não falou onde foi parar. Ele falou como é que ele herdou. Ele herdou com um superávit primário, manteve um superávit primário. Agora, vamos ver como é que acabou. Não é esse, é o outro. Puxa o seguinte. Está aqui. Aqui, ó. Não. Eu achei interessante o seguinte. A nossa política econômica, você falou o seguinte, uma política econômica que eu quero elogiar. Eu faço questão de elogiar. Um presidente entrou e manteve um superávit primário um tempinho aqui. Só que depois começou a entrar em déficit. E foi embora. E foi embora mesmo. Essa é a história. Você esqueceu de contar o final. Você contou o início. Você contou o final. Deputado Glauber, por favor, então, deputado. Vossa Excelência é um parlamentar, sabe as regras. Então eu quero parabenizar a geração de superávit primário e quero dizer que hoje nós estamos muito mal por causa do final da história que ele não contou. Ele contou só o início. O início é bonito, é o que nós estamos tentando fazer agora. Naturalmente sem o mesmo talento, sem a mesma capacidade que eles tinham, porque eles herdaram uma situação muito boa. Nós herdamos o caos. E eu emendo já na outra, eu já vou para o final logo antes, depois eu volto para as outras mais construtivas, eu emendo também no desmonte do Estado. Ainda bem que eu só estou há 8 meses, eu não participei do desmonte do Estado. Parece que quem desmontou a Petrobras, quem desmontou a Eletrobras, quem quebrou as empresas públicas, seus fundos de pensão, quem quebrou isso tudo foi quem passou um pouco antes. Eu cheguei aqui agora. Só para deixar muito claro que o desmonte do Estado foi feito por dentro, foi implodido por dentro. Mas o senhor quebraram o Estado brasileiro. Com os fundos de pensão. Pelo amor de Deus, não é possível, deputado. Quebraram o Estado brasileiro. Deputado Glauber, o ministro está com a palavra, Vossa Excelência tem a obrigação. O deputado Cajado apontou com muita propriedade esse quadro que também foi colocado pelo senador Oriovisto primeiro e pelo nosso secretário especial, que mostrou que realmente a coisa está dramática e nós estamos nos limitando, do ponto de vista da União, a preservar a situação como se estivesse em qualquer país do mundo, onde você olha, esse ano nós podemos gastar isso, o ano que vem parece que é a mesma coisa. Então, inclusive, se pegar o plano plurianual, é quase que uma extensão, dizendo, olha, nós estamos reduzidos a administrar isso daqui. E isso, naturalmente, aperta a educação, aperta investimentos em geral. E é uma situação à qual nós fomos levados, mas nós vamos sair dessa situação. Na hora que nós começarmos justamente a liquidar a dívida, nós vamos começar a soltar. Várias coisas já estão começando a acontecer. Quando você começa a reduzir dívida, os juros começam a descer, os juros descendo, esse pagamento que eu dizia que nós fazemos aos rentistas, quer dizer, 360, 380 bilhões de reais ano só de pagamento de juros de dívida, isso cai para 350, cai para 330, então vai liberando 30, 40, 50 bilhões todo ano que podem então ser remanejados para áreas sociais. É o esforço que nós estamos fazendo. O deputado Glauber Rocha fala exatamente dessas verbas de educação, que são difíceis e que há uma luta para tentar... Ministro, é Glauber Braga. Glauber Braga, desculpa. Eu misturei com o seu eminente xará. Eu vou continuar chamando o senhor de Paulo Guedes e não de Paulo Cabral, qualquer coisa. Desculpe. Então, naturalmente eu vou tratar de questões orçamentárias, as questões que ele queira fazer de cunho interrogativo a respeito das minhas finanças pessoais, eu acho que ele deve procurar outro fórum, porque eu já entreguei, quando eu entrei aqui, eu entreguei minha situação para o Comitê de Ética, está tudo lá, então eu saio dessa parte mais provocativa, mas digo que eu, na verdade, ajudei a fazer uma empresa que saiu do zero e hoje atende 1.100.000 jovens no ensino básico, chamava-se Abrir Educação, depois foi
hoje está dentro da Croton. Eu fui a pessoa que criou os programas MBAs executivos no Brasil 20, 30 anos atrás. Quer dizer, tudo que eu fiz antes pela educação brasileira, eu nunca sabia que eu ia parar aqui. Quer dizer, se eu até soubesse que eu ia te perturbar tanto, não tinha ajudado tanto a educação brasileira por 20 e poucos anos. Porque eu faço isso há mais de 20 anos. Eu criei o IBMEC, que virou o INSPER lá em São Paulo, que é uma escola de negócios importante. Depois, quando eu vi o Brasil começando a trazer médico de Cuba, eu estimulei 8, 9, 10 grandes escolas de medicina, botamos junto, criamos uma grande universidade formando medicina. Então, quer dizer, eu trabalho nisso há muitos anos, sem nunca pensar em vir aqui. Ao contrário, eu pensava exatamente o seguinte: primeiro eu tinha fundado o banco, feito coisa assim, eu falei, poxa, não quero ganhar dinheiro com negócio de banco, eu quero ganhar dinheiro agora fazendo bem, trazendo coisas interessantes para o país, estrangulamentos. O Brasil tinha um estrangulamento enorme nesse problema de educação, porque hoje, o que acontece? O Brasil tinha 1 milhão e pouco de universitários há 20 anos atrás, e 90% era setor público. E o setor público foi... Eu estudei em escola pública, eu tive universidade pública, estudei em escola pública, e era uma escola que tinha qualidade. Você tinha qualidade, mas não tinha universalidade. Quando você começou a ter dificuldade de financiamento, a população crescendo e as pessoas procurando universidade, você não tinha o recurso público, e era previsível, como não tem também para a saúde. O governo está cada vez mais apertado, nós estamos vendo aí, o governo cada vez mais estrangulado, e você ou traz investimentos privados ou fica com a população deseducada e sem saúde. Então, eu, olhando isso de fora, eu sempre achei que fiz minha parte, honestamente, corretamente, sempre. Mas a minha pergunta agora, é se o senhor... por favor, é minha vez de falar, por favor. É minha vez... Peraí, deputado Glauber, por favor. Não, deputado Glauber, Glauber, é minha vez de falar. Peraí, eu Vossa Excelência vai ter direito à réplica. Quando o senhor falou, eu fiquei quieto. E mais do que isso, não é nem réplica. Eu não estou aqui para conversar sobre minhas finanças pessoais. Não há réplica. Desculpe, eu estou aqui para conversar sobre orçamentos públicos. Então, se ele quiser fazer alguma coisa a respeito disso, eu vou conversar depois em outro fórum. Eu estou aqui para falar de finanças. Eu quero ser respeitado. Você quer fazer política, quer ganhar voto, é com outro jeito, não é aqui. Não é aqui. Quanto à política econômica e falar de superávit primário, é muito bom pegar um governo, como você citou, e eu parabenizo o presidente Lula por ter mantido um superávit primário, que ele herdou de alguém que fez o superávit primário antes, e ele manteve. Depois, a gente viu o que é que virou. Aliás, estava ali, naquela demonstração. Bota aquele gráfico de novo para a gente ver onde é que parou a coisa, porque ele falou da parte boa. Teve um superávit primário, teve superávit primário, teve superávit primário. Ele só não falou o resto. Ele só não falou onde foi parar. Ele falou como é que ele herdou. Ele herdou com o superávit primário, manteve um superávit primário. Agora, vamos ver como é que acabou. Não é esse, é o outro. Puxa o seguinte. Está aqui. Aqui, ó. Não. Eu achei interessante o seguinte. A nossa política econômica, você falou o seguinte, uma política econômica que eu quero elogiar. Eu faço questão de elogiar. Um presidente entrou e manteve um superávit primário um tempinho aqui. Só que depois começou a entrar em déficit. E foi embora. E foi embora mesmo. Essa é a história. Você esqueceu de contar o final. Você contou o início. Você contou o final. Deputado Glauber, por favor, então, deputado. Tá, Vossa Excelência é um parlamentar, sabe as regras... Então eu quero parabenizar a geração de superávit primário e quero dizer que hoje nós estamos muito mal por causa do final da história que ele não contou. Ele contou só o início. O início é bonito, é o que nós estamos tentando fazer agora. Naturalmente, sem o mesmo talento, sem a mesma capacidade que eles tinham, porque eles herdaram uma situação muito boa. Nós herdamos o caos. E eu emendo já na outra, eu já vou para o final logo antes, depois eu volto para as outras mais construtivas, eu emendo também no desmonte do Estado. Ainda bem que eu só estou há 8 meses, eu não participei do desmonte do Estado. Parece que quem desmontou a Petrobras, quem desmontou a Eletrobras, quem quebrou as empresas públicas, seus fundos de pensão, quem quebrou isso tudo foi quem passou um pouco antes. Eu cheguei aqui agora. Só para deixar muito claro que o desmonte do Estado foi feito por dentro, foi implodido por dentro. Mas o quebraram o Estado brasileiro. Com os fundos de pensão. Pelo amor de Deus, não é possível, deputado. Quebraram o Estado brasileiro.
Deputado Glauber, o ministro está com a palavra, Vossa Excelência tem a obrigação. Que é isso, pelo amor de Deus? Está suspensa a reunião. Foi um operador privado. Deixa o ministro falar, respeita, Glauber. Que brincadeira é essa? Faça acusação num fórum privado e será processado. Faça. Vamos ver. Existe. Nós apoiamos a Lava Jato. Vamos trazer a Lava Jato. Olha, vamos apurar isso profundamente. Isso. Nós vamos apurar isso profundamente. Está encerrada a presente reunião. Os senhores são esse software que eu espero, que é o software que vincula essa defesa da educação básica e desvincula o penduricalho do privilégio do lado de lá. Esse é o exame que nós estamos colocando para os senhores. Os senhores vão lá e vão criar o software novo, em vez de ficar com o software antigo, que perpetua essas desigualdades. Então é nisso que eu digo, que seja oposição, seja governo, a casa tem lucidez suficiente e mostrou isso. Quando nós viemos aqui com a reforma da Previdência, olha, não encosta no rural, não encosta no BPC, isso aí não dá. Agora, cortar ali pode. Então, essa interação é fundamental para o Brasil dar certo. E o que nós estamos propondo é exatamente isso. Com relação à educação, você vê o seguinte, nós, de novo, fazemos essa política. O governo, inadvertidamente, o governo brasileiro, eu não sei se inadvertidamente, eu digo inadvertidamente, mas talvez o governo tenha sido realmente capturado por corporações. Corporações que vêm desde interesses privados até corporações também públicas, de interesse público. Eu tendo a confiar na maturidade de uma classe política que enfrentou tudo que nós enfrentamos juntos. Nós fomos para hiperinflações, 2 hiperinflações, moratória, 2 recessões, e o Brasil saiu do lado de lá e sai do lado de lá. E muita gente agora, não, porque tem uma crise, porque vai fechar, porque isso não tem crise. O que tem é uma crise de demarcação de territórios por poderes independentes. O Supremo vira e fala assim, estão invadindo, o Ministério Público está sendo abusivo, está invadindo meu espaço. Ao Ministério Público, não, peraí, vocês é que estão querendo se proteger de impunidades. Isso é legítimo, isso é uma democracia vibrante funcionando e um aperfeiçoamento das instituições que nós estamos assistindo. Não há razão nenhuma para nós duvidarmos de nós mesmos. Tem 30 anos que isso está sendo construído. Às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro, mas todo mundo colaborando e tentando ajudar. Então, eu concordo inteiramente com as suas observações a respeito de educação. O que acontece no Brasil, por exemplo, em relação à educação básica, nós estamos com 30% dos indicadores da OECD. Agora, quando chega no ensino superior, 80%. Então, e nós gastamos muito mais na parte de cima do que na parte de baixo. E é como você falou, e a infância. O maior investimento que você pode fazer em nome de igualdade, oportunidade, tudo isso, é justamente nas idades mais tenras. E isso são estudos científicos. O sujeito ganhou o prêmio Nobel mostrando que o retorno do investimento, quando você faz de 0 a 3 anos, é muito maior do que de 3 a 6, que por sua vez é muito maior do que de 6 a 12, por sua vez é muito maior do que se você fizer no ensino superior. Então você pode atacar realmente as desigualdades, é na creche, é no básico, é por aí mesmo que você tem que fazer. Então, quando esses orçamentos mostram isso, como a nossa LOA aqui, você mostra como é que o governo está encurralado, como é que travou o recurso, e aí você fala, bom, mas vai cair de 23 bi para 21 bi. Nós não vamos deixar isso acontecer, nós vamos ter que nos virar. Hoje, como nós estamos tendo uma queda de 102 bi para 89, todo mundo caiu, esses fundos caíram menos, caíram mais até outras rubricas. Mas nós vamos dar um jeito de tentar buscar isso, e com a colaboração exatamente dos senhores. A gente chegar aqui e mostrar, olha, isso aqui pode ser reposto, desindexando justamente o penduricalho do privilegiado ali. Aí vocês vão lá e, puf, muda essa chave, acabou, atendemos esses 2 bi que faltam. Tem também os fundos que foram capturados por corporações privadas. Tem vários, são 280 fundos, você imagina como não tem fundo aí de interesses privados pendurados em recursos públicos. Nós vamos lá, desativamos, desvinculamos isso, já vem mais dinheiro. Dou um exemplo de como isso acabou de acontecer agora. A multa pela operação Lava Jato da Petrobras lá fora deu 2 bilhões e 600 milhões de recursos. A multa que a Petrobras teve que pagar exatamente
por ser processado lá fora, em um acordo que o governo brasileiro fez com o governo americano, porque a multa podia ser muito maior, podia ser 5, 6, 8 bilhões de dólares. De repente, eles reduziram e deixaram que isso fosse pago pela Petrobras para o que o governo brasileiro resolvesse. Houve até um movimento do próprio Ministério Público, que queria um pouco que os recursos fossem para lá. Aí, disputa para cá, disputa para lá, dos 2 bilhões e 600, 1 bilhão foram diretos para a educação básica. 1 bilhão foram diretos para a educação básica. Está aqui, ó. 1 bilhão para educação infantil, 250 milhões para programa Criança Feliz, 250 milhões para bolsas do CNPq, 100 milhões para ações socioeducativas, quer dizer, 1,6 bi foram justamente para a área social e educação. Entendeu? Então, essa sensibilidade que a Câmara tem, independente de ser do partido do governo, de ser oposição, essa sensibilidade é decisiva. Ela informa o processo decisório. Então, o que nós estamos propondo é justamente isso. E é até curioso, né? Eu, um economista, dizendo, eu confio plenamente na alocação política. E um político dizendo assim, eu não sei se há maturidade suficiente para isso. Olha a beleza da democracia. Bom, vamos iniciar os debates. Nós vamos fazer em blocos de 5, intercalando entre membro da CMO e membro da Comissão de Educação. Então, já